Extermina Heresias 10 apresenta o dízimo de Mateus capítulo 23, verso 23, nunca foi cristão, provando biblicamente toda a verdade. O dízimo de Mateus capítulo 23, verso 23, nunca foi cristão, desmascarando mais uma heresia sem respaldo bíblico, inventada por lobos e cães gulosos, com o intuito de tirar o dinheiro dos fiéis. Como os lobos e cães gulosos usam Mateus capítulo 23, verso 23, fraudulentamente. Usam os seguintes argumentos. Dizem que o Senhor Jesus estava aprovando o dízimo quando o Senhor Jesus diz: deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas, o dízimo, como está escrito em Mateus capítulo 23, verso 23. Usando este texto fraudulentamente para afirmar que o Senhor Jesus está aprovando o dízimo. Vamos observar o contexto do versículo com mais atenção. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ou seja, judeus, e não cristãos, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, como está escrito em Mateus capítulo 23, verso 23. Vamos explicar o contexto. O Senhor Jesus, quando chama a atenção dos escribas e fariseus, ele dirige a sua palavra aos judeus. Primeiro, porque o Senhor Jesus era judeu e estava repreendendo os escribas e fariseus que eram judeus e que viviam a lei de Moisés, como regra e conduta, mas não cumpriam. E o Senhor Jesus não repreendeu os cristãos, pois a igreja de Cristo naquele momento ainda não existia. Segundo, o Senhor Jesus falou com os escribas e fariseus, com os judeus, do dízimo da hortelã, do endro e do cominho, semente e grãos, que não era dinheiro, e sim alimento vegetal. Terceiro, o Senhor Jesus não poderia ser contra esse dízimo, nem contra a circuncisão, pois o Senhor Jesus era judeu, nascido sobre a lei de Moisés, e veio cumpri-la, para ele mesmo aboli-la, como está escrito em Gálatas, capítulo 4, verso 4. Quarto, o Senhor Jesus considerou o juízo, a misericórdia e a fé mais importante que o dízimo dos judeus, ou seja, dos escribas e fariseus. Vejam, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, como está escrito em Mateus, capítulo 23, verso 23. Só uma pergunta. O Senhor Jesus aprovou a circuncisão? Vamos ler esta passagem bíblica. E quando, ao 8º dia, foi cumprido, para circuncidar o menino, e foi-lhe dado o nome Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido, ou nascido, como está escrito em Lucas, capítulo 2, verso 21. Uma pergunta, irmãos. Será que o Senhor Jesus estava aprovando a circuncisão para a igreja? Porque os lobos e cães gulosos pregam Mateus capítulo 23, verso 23, mas omitem e não falam desta passagem, como está escrito em Lucas capítulo 2, verso 21, que foi lida anteriormente. Por quê? Uma pergunta. O Senhor Jesus alguma vez aprovou o sacrifício de animais? Vamos conferir. Disse o Senhor Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, pela lei, que era observada pelos judeus, para lhes servir de testemunho, como está escrito em Mateus capítulo 8, verso 4. Nesta passagem vemos que o Senhor Jesus está mandando o leproso oferecer sacrifício de animais. Por que os lobos e cães gulosos pregam Mateus capítulo 23, verso 23, para exigir dízimo em forma de dinheiro e não pregam Mateus capítulo 8, verso 4, para mandar a igreja oferecer sacrifício de animais? Por quê? A resposta, irmãos, é simples e objetiva. O sacrifício de animais e circuncisão são elementos da lei de Moisés, que foi abolida na cruz do Calvário por Cristo Jesus, e não dá lucro aos lobos e cães gulosos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, como está escrito em Gálatas, capítulo 4, verso 4. O Senhor Jesus nasceu debaixo da lei, para um propósito, que você, irmão, verá no próximo versículo. Veio para remir, ou seja, libertar, os que estavam debaixo da lei de Moisés, a fim de recebermos a adoção de filhos, como está escrito em Gálatas, capítulo 5, verso 5.
O Senhor Jesus veio remir, ou seja, libertar, quem estava debaixo da lei de Moisés. Dízimo, circuncisão e sacrifício, se oferecendo no Calvário da cruz como último sacrifício pelas nossas culpas e pecados, para nos libertar da lei de Moisés e termos o direito de ser chamados de filhos e ter direito à salvação. E o Senhor Jesus não veio para fazer ninguém cumprir a lei de Moisés. Pois a passagem de Mateus capítulo 23, verso 23, nada tem a ver com o cristianismo e nem com a igreja, pois o dízimo não era dinheiro, e sim hortelã, endro e cominho. Eram sementes. Os dízimos dos judeus, escribas e fariseus era da lei de Moisés e não da graça de Cristo. Pois o véu do templo, a lei, só se rasgou ou desfez após a morte do Senhor Jesus Cristo. Os lobos e cães gulosos questionam e dizem que dinheiro não existia naquela época. Vamos ver se isso que dizem é verdade. Se dinheiro naquela época não existia, como dizem os lobos e cães gulosos? Me respondo esta pergunta: como é que o Senhor Jesus foi vendido por Judas Iscariotes por 30 moedas de prata, como está escrito em Mateus capítulo 26, nos versículos 14 ao 15? Resposta: aos lobos e cães gulosos. O dinheiro já existia desde a época de Abraão, quando comprou um sepulcro para sepultar Sara, sua esposa, por 400 ciclos de prata, moeda corrente dos mercadores da época, como está escrito em Deuteronômio capítulo 23, verso 15. Outra mentira dos lobos e cães gulosos, como vemos neste versículo a seguir. Eles dizem: dai de César o que é de César, e de Deus o que é de Deus, como está escrito em Mateus capítulo 22, verso 21. Pegam esse versículo fora do contexto para dizer que dízimo é de Deus e tem que ser pago mensalmente. Mentira! Não existe respaldo bíblico para tal argumento. Porém, os lobos e cães gulosos se esquecem de ler todo o capítulo a seguir. Disse o Senhor Jesus: mostrai-me a moeda do tributo, ou seja, imposto que era pago ao governo romano. E os judeus lhe apresentaram um dinheiro, ou seja, uma moeda, como está escrito em Mateus capítulo 22, verso 19. E depois que o Senhor Jesus ter pedido uma moeda, disse-lhes: de quem é esta esfinge ou imagem e esta inscrição nesta moeda? Como está escrito em Mateus capítulo 22, verso 20. Observe que o Senhor Jesus pergunta de quem é a esfinge ou imagem na moeda. Os próprios judeus fariseus respondem à pergunta ao Senhor Jesus, como veremos a seguir. E os judeus fariseus lhe respondem: de César. Disse o Senhor Jesus: dai de César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, como está escrito em Mateus capítulo 22, verso 21. Veja que a moeda de César tinha a imagem de César, e não existe nenhuma moeda com a imagem de Deus. Mas o que pertence a Deus é o temor, a reverência, a adoração e louvor, e não dinheiro. Os lobos e cães gulosos não são César e nem Deus para receber dinheiro, pois a moeda de César tem a imagem de César, e não existe moeda com a imagem de Deus. Conclusão: não existe respaldo bíblico para dizer que o dízimo é cristão. Nunca foi e nunca será, pois o dízimo é um elemento da lei de Moisés, que era observada pelos judeus e não pelos cristãos. Por fim, mais uma mentira revelada. Não há nada encoberto que não seja revelado, e nem oculto que não haja de saber-se, como está escrito em Mateus capítulo 10, verso 26. Estas palavras só são reveladas para aqueles que Deus ainda ama. Acesse todos os vídeos e continue no nosso canal e descubra toda a verdade. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a paz de Deus a todos os irmãos e homens de boa vontade.